Eu passei em uma agência bancária hoje e me deparei com isso aqui, ó. Um catálogo de casas que estão sendo leiloadas pelo banco. Mas antes de explicar para vocês o que existe por trás de um leilão de banco, eu preciso explicar para vocês o que é uma taxa de juros pré-fixada e uma taxa de juros pós-fixada. Na grande maioria das vezes, quando você vai fazer um financiamento imobiliário ou uma dívida a longo prazo, a taxa de juros que o banco coloca sobre essa dívida é uma taxa de juros pós-fixada. E a taxa de juros pós-fixada é a taxa de juros que acompanha a taxa Selic. Então, se a Selic sobe, a taxa de juros sobe, a sua parcela sobe. Se a Selic cai, a taxa de juros cai, a sua parcela cai. Já a taxa pré-fixada é aquela taxa, o nome já diz, que você determina previamente. Então, independente do que for acontecer com a Selic, subir ou cair, é aquele valor que você vai pagar de juros durante todo o contrato. Qual que é o grande problema e por que hoje tantas casas estão sendo leiloadas pelos bancos? A nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano, está altíssima, na pandemia estava 2% ao ano. Na pandemia a gente viveu um juros muito baixo, a gente teve acesso a dinheiro muito barato. Então ir ao banco na pandemia, financiar um imóvel, fazer uma dívida a longo prazo, era atrativo porque você se deparava com uma parcela muito baixa, porque os juros estavam baixos. Mas quando você faz uma dívida a longo prazo, ou empresta o seu dinheiro, se você investe seu dinheiro a longo prazo para o banco, ou se você pega o dinheiro do banco a longo prazo, a gente tem que considerar o que acontece com a taxa de juros ao longo desse tempo, e não como que ela está no momento. A média da taxa Selic do Brasil, desde quando ela foi criada em 1979, é de 10% ao ano. E o banco sabe disso. Então, quando você foi ao banco na pandemia financiar uma casa, e a parcela estava baixinha, o juros estava 2% ao ano, o banco obviamente não te avisou que a taxa ia subir. Ele falou, cara, tá barato, tá muito atrativo, faz esse financiamento para os próximos 30 anos da sua vida. O gerentão quer bater a meta de financiamento dele, ele não quer saber se você vai conseguir pagar essa dívida ou não. Fato é, a parcela que era de R$1.000 do financiamento na pandemia passou a custar R$1.500, R$2.500, R$3.000. E uma dívida que era saudável se tornou insustentável, porque a taxa de juros subiu, o banco fez um contrato pós-fixado e hoje a parcela está muito cara. O que o banco faz? Se você não consegue cumprir com o financiamento, sendo que o imóvel é a garantia do banco, ele toma o imóvel de você. Então o banco ele ganha, te esfola por alguns anos com uma taxa absurda e quando você não consegue mais pagar, ele ainda tem o bem de volta e aí leiloa e ainda ganha dinheiro com a venda. Então você que sonha em comprar a sua casa, toma cuidado quando você for ao banco. Primeiro que ele não vai te proporcionar educação financeira porque ele lucra em cima da ausência da educação financeira. Uma casa que custa 200 mil pode se transformar numa dívida de 400, de 500. Pode se transformar numa dívida que você não vai conseguir pagar ao longo do tempo e depois essa casa vai ser comercializada por 40, por 50 mil reais. Quer realizar qualquer sonho financeiro, objetivo financeiro? Busque por educação financeira primeiro para tomar a melhor decisão. Quer fazer uma dívida? Faça uma dívida saudável que vai se manter saudável ao longo do tempo. Saiba o que pode acontecer com essa dívida ao longo do tempo, para que ela caiba no seu bolso ao longo do tempo. Educação financeira.